Olá, hoje a gente tem aqui um material bem interessante, né? Transcrições de vídeo que misturam Pokémon e mitos amazônicos. Vamos dar uma olhada mais a fundo na história da Arécia e da Diana. São duas personagens-chave e parece que as histórias delas acabam influenciando muito a nova geração. A ideia é entender o que essas fontes contam de principal. Exatamente. O foco é bastante nas origens, né? Principalmente da Arécia, que começa como refugiada e vira essa figura, assim, bem ambiciosa. E a relação dela com a Diana, claro. A gente vai analisar como certos eventos, tipo, especialmente o que rola naquela ilha, Laqua, definiram não só o caminho delas, mas, sabe, plantaram a semente da rivalidade que a gente vê depois nas filhas. Nossa, parece bem complexo mesmo. Uma teia de relações. Por onde a gente começa a puxar esse fio? O material fala da chegada da Árecia em Temicira, né? Sim, e esse começo já é bem forte. Ela chega criança, sobreviveu a um ataque pirata terrível, a mãe morreu, o capitão que salvou ela também. Daí ela é acolhida pela rainha Hipólita, cresce junto com a Diana, tipo irmãs, treina como amazona e tudo mais. Mas as fontes destacam que ela sempre sentiu um vazio, algo faltando na identidade dela, sabe? Não era só saudade, era mais fundo. Hum, e essa busca por preencher esse vazio acaba levando ela para um caminho meio perigoso, pelo que eu entendi das fontes. Conhecimentos proibidos. Esse é o ponto de virada. Essa busca conecta ela com um Zygarde brilhante, que é um Pokémon super importante para o equilíbrio, né? O que torna tudo depois ainda mais pesado. Ela sai de Temicira escondida e vai para Lacun, uma ilha que pulsa com uma energia própria, o Lacun. E ali as fontes descrevem a ambição dela crescendo muito. Lacua. Parece que é ali que tudo acontece, né? O centro do conflito. O que as fontes detalham sobre o que deu errado lá? Então, a ambição meio que cega a Aresia. As transcrições contam que ela tenta manipular esse Lacun. Ignora os avisos da Diana, que sente o perigo e vai até lá para tentar impedir, e ignora até o próprio Zygarde dela. O resultado é, bom, catastrófico. Catastrófico como? O Zygarde tenta conter o caos, ele até se sacrifica em parte, sabe? Volta para uma forma menor, mais fraca, mas não é suficiente. A energia explode, a Aresia e o Zygarde caem numa fenda que se abre, e a própria ilha fica corrompida. Uma corrupção que vai além do lugar físico, imagino. E a Diana? O que ela faz? A Diana, com a ajuda dos Pokémon dela, e de um Terapagos, o Pagou, que as fontes indicam ser outra criatura ligada a energias especiais, consegue criar uma barreira. Ela contém a instabilidade, mas acaba isolando a Aresia nas profundezas da ilha, já corrompida. É uma medida drástica, né? Sela o destino dela ali. Isolada. Mas ela não desiste, né? É aí que entra a figura do Volo. Exatamente. Lá no subterrâneo de Laqua, a Aresia encontra o Volo. As fontes pintam ele como alguém igualmente ambicioso, talvez até mais. Juntos eles fundam a Eidolon, uma empresa para explorar o Lacum, que a Areza passa a chamar de Bênção Eterna. Tem um tom meio sombrio aí, né? E eles se envolvem. Sim, rola um romance. Mas o Volo abandona ela quando descobre que ela tá grávida. Ele era obcecado por encontrar o Arceus, o Pokémon criador, e some. Nossa. E ela cria a filha Bárbara sozinha, com todo esse peso, esses segredos. Isso. Sozinha, nutrindo uma desconfiança enorme, principalmente em relação a homens, e escondendo toda a verdade sobre o Volo e sobre Laqua. Essa amargura parece moldar muito a Bárbara. É fascinante como essa dinâmica toda parece se repetir ou pelo menos ecoar na geração seguinte. Totalmente. Anos depois, a gente vê a Bárbara, filha da Arésia, e a Natália, filha da Diana, começando suas jornadas Pokémon em Temicira. E a primeira interação delas, que está descrita nas fontes, já é um choque, um desafio imediato. A Bárbara desafia a Natália logo de cara. Sim, Bárbara, com o Piplup dela, desafia e derrota a Natália, que tinha escolhido o Torchic. A rivalidade já nasce ali, sabe? Com todo o peso da história das mães por trás. E como o material compara as filhas com as mães? Elas são parecidas. As fontes sugerem que sim, tem ecos claros. A Bárbara mostra uma arrogância meio calculista, um foco em poder que lembra a Arésia.
Ela já está adiantada na jornada, colecionando insígnias, Pokémon mais fortes. Inclusive um Garchomp que veio de um ovo que o Volo deu secretamente para ela. Um detalhe bem revelador, né? Ah, então o Volo ainda tá na jogada, mesmo que nas sombras? E a Natália? A Natália, por outro lado, mesmo abalada com a derrota inicial, mostra mais a resiliência e o foco estratégico da Diana. Ela vence o primeiro desafio de ginásio contra a Alexa e seu Onix usando estratégia, valorizando o laço com o Torchic dela. Honra acima de tudo, talvez. Entendi. Então, temos essas trajetórias meio que paralelas. As mães, marcadas por segredos, poder, quase destruição versus proteção. E as filhas começando um caminho que parece espelhar um pouco isso, mas quem sabe com espaço para ser diferente. Precisamente. As fontes deixam a gente com essa tensão. Aresia buscou poder, quase destruiu um lugar. Diana tentou proteger, conter. Bárbara parece ir atrás da superioridade a todo custo. Natália busca crescer, talvez de um jeito mais honrado. A questão que fica no ar e que as fontes não respondem de cara é se esse legado familiar é tipo uma sentença. Fica essa reflexão, então, será que a Bárbara e a Natália estão fadadas a repetir o conflito das mães? Ou elas conseguem traçar um caminho próprio, quem sabe até curar um pouco dessas feridas antigas de Laiquepoix, das relações delas? É pensar sobre o peso do passado, né, e o poder das escolhas no presente.